E aí pessoal, tudo bem? Hoje falarei mais uma vez sobre a Guerra Franco-Prussiana, o primeiro assunto abordado no canal. Porém, como o vídeo é muito antigo, decidi falar novamente com mais detalhes sobre esse grande conflito. A Guerra Franco-Prussiana foi o passo final dos planos de Bismarck para unificar a Alemanha, com o primeiro passo sendo a retirada da Áustria da política alemã, fazendo com que os prussianos não tivessem nenhum concorrente com que se preocupar. Se você quiser saber mais sobre essa guerra, está aparecendo um vídeo meu sobre a Guerra Austro-Prussiana no card ali em cima. Além do que, antes da Guerra Austro-Prussiana, os prussianos e austríacos já tinham lutado os dinamarqueses pelo controle dos ducados de Schleswig e Holstein. Depois da Guerra Austro-Prussiana, os prussianos criaram a Confederação Norte-Alemã, conseguindo unificar a maior parte dos estados alemães. Porém, faltava-lhes Baden, Württemberg e a Bavária. Com dois desses reinos, assim sendo, mais difícil de dissuadi-los a entrar na confederação. Porém, outro país também queria aumentar seu poder e prestígio, e esse país era o Terceiro Império Francês, sob o comando do imperador Napoleão III, que havia feito diversas campanhas estrangeiras para alavancar o prestígio francês. Com as duas maiores sucessos sendo a Guerra da Crimeia, que acabou em uma vitória, e a intervenção na Guerra da Independência Italiana, onde junto com os sardo-piemontenhos derrotaram as forças austríacas, fazendo que a Áustria recuasse de Milão, uma das províncias mais ricas do Império Austríaco. Porém, o imperador Napoleão teve uma grande derrota nessa expedição para o México, com o imperador do México sendo executado por forças republicanas. E para piorar, a Prússia havia unificado os estados alemães do norte, com essa união apresentando um grande perigo para a França. Isso ocorreu devido à falta de suporte francês à Áustria na sua guerra contra a Prússia. Devido a esse erro de cálculo, Napoleão se via em uma posição difícil. Com isso, Napoleão não podia deixar que os estados germânicos do sul se juntassem à Prússia. E agora vamos falar sobre o grande incidente diplomático que acabaria por iniciar a guerra, a crise do trono espanhol. A Espanha estava com seu trono vazio desde 1868, até que o Conselho espanhol decidiu que o príncipe Leopoldo da casa de Hohenzollern fosse seu novo rei. E depois de 3 tentativas, e com um empurrãozinho de Bismarck, o príncipe aceitou. Porém, em 3 de julho de 1870, quando os franceses souberam o que estava acontecendo, eles ficaram ultrajados pela ação alemã. Com isso, os franceses mandaram um diplomata ao rei Guilherme I da Prússia, demandando que o príncipe renunciasse ao trono da Espanha, o que ele acabou por aceitar. Mas depois disso, o embaixador francês, Gramont, exigiu que o rei prussiano fizesse um pronunciamento dizendo que nenhum Hohenzollern jamais iria fazer uma reivindicação ao trono espanhol, o que o rei recusou. Depois disso, o rei mandou um telegrama para Bismarck, de Bad Ems, onde foi feito o infame despacho de Ems, que foi um telegrama onde o rei reportava a Bismarck o que havia acontecido. Porém, a velha raposa que era Bismarck acabou por mudar as palavras do rei prussiano, dando a entender que o rei havia sido desrespeitado pelo embaixador Gramont, acabando por fazer com que a mídia francesa fosse ultrajada e a França respeitada. E para piorar ainda mais a situação, o pronunciamento prussiano chegava à França justamente no feriado do dia da Bastilha. Isso gerou um grande fervor na França, e por pressão popular do gabinete até mesmo sua mulher, a Imperatriz Eugénie, o imperador Napoleão III teve que mobilizar o exército francês. Com a França acabando por declarar guerra à Prússia em 19 de julho de 1870, com os prussianos já tendo mobilizado seu exército, pois sabiam que as tensões estavam chegando a um ponto de ruptura. Mas o ducado de Baden e os reinos de Württemberg e da Bavária também mobilizaram seus exércitos em favor da Prússia. Por mais que a França tivesse um exército profissional, com soldados que se alistavam por longos períodos de tempo, havia um menor número deles, dando uma reserva de apenas 400 mil soldados. A Prússia poderia mobilizar um exército gigantesco, devido à sua conscrição mandatória, que era de um período menor que a francesa, porém dá aos alemães uma reserva de 1 milhão de homens. Embora a Prússia seja acreditada como tendo uma tecnologia superior, essa não era a real totalidade, onde, por mais que os prussianos tivessem bons rifles, o Dreisser, os chassepôs franceses eram melhores que os rifles alemães. Além disso, os franceses tinham uma arma que poderia ser considerada a metralhadora do século XIX, a mitrailleuse, que atirava diversos pequenos projéteis em rápida sucessão, embora parecesse mais
uma peça de artilharia convencional. E falando de artilharia, os prussianos dominavam indisputáveis essa arma, com os canhões Krupp alemães sendo extremamente superiores aos franceses, fazendo uma imensa diferença no campo de batalha, pois quando a infantaria francesa com seus rifles superiores para os alemães, eles chamavam a artilharia, que tinha um grande efeito contra as tropas francesas. Outra coisa também a se considerar eram as táticas e a cadeia de comando dos exércitos, com os prussianos tendo um Estado-Maior que fazia planos para as possíveis guerras que a Prússia poderia travar, o que lhes dava grande superioridade sobre os franceses. Além disso, os comandantes alemães eram bem treinados e poderiam ser facilmente substituídos, ao contrário dos franceses que tinham poucos oficiais de carreira, o que gerava repetidos fracassos, e além disso, os comandantes de unidades menores eram encorajados a ter iniciativa, ao contrário do sistema rígido francês. Antes de irmos aos combates, uma coisa interessante aconteceu antes das primeiras escaramuças, pois o reino da Itália, um aliado francês, queria enviar tropas para atacar os alemães pelo sul, atravessando a Áustria, mas a Áustria se recusou, e o reino da Itália desistiu de entrar na guerra. Mas agora ainda aos combates. Os franceses tiveram certa dificuldade em conseguir mobilizar seu exército, com o exército do Reno tendo cerca de 200 mil soldados. Uma pequena parte desses soldados foi mandado para capturar a cidade de Saarbrücken. Porém, esses próprios soldados encontraram 3 exércitos alemães de 600 mil soldados ao todo. Os alemães rapidamente recapturaram Saarbrücken e, além disso, lançaram uma ofensiva ao sul em Wissembourg, onde 2 exércitos alemães atacando naquela região, e com as batalhas de Speicherstadt e Wörth, os franceses tiveram que recuar para Metz. Com os franceses recuando lentamente, uma unidade alemã se moveu para atacar a retaguarda inimiga, em Mas-la-Tour. Porém, os prussianos acabaram lutando contra um corpo de exército francês inteiro, com a brava carga da cavalaria, fazendo que peças de artilharia francesas se silenciassem. Assim, a infantaria francesa sem suporte não conseguiu quebrar a linha alemã, que mais tarde receberia reforços, impedindo uma vitória francesa. Com isso, os franceses recuaram para descansar em Metz, mas depois da derrota em Glafdorf e com a famosa guarda imperial em recuo, acabou fazer com que o exército do Reno fosse cercado em Metz. Porém, os alemães continuaram seu ataque avançando ao sudoeste, cercando a fortaleza de Strasbourg, uma tradicional cidade alemã que sofreria muito com o cerco, tendo grande parte de seus edifícios destruídos ou danificados pela artilharia alemã. E voltando ao campo de batalha, os franceses sob o comando do general Bazeia estavam concentrando suas forças para quebrar o cerco de Metz. Eles tentaram avançar mantendo distância dos alemães, porém foram descobertos por patrulhas de cavalaria alemã. Com isso, o 3º e 4º exércitos alemães foram mandados para derrotar as forças de resgate francesas sob o comando do general MacMahon e supervisão do imperador Napoleão III. O que acabou por acontecer foi que os franceses acabaram sendo cercados em Sedan, e avançando metodicamente, os prussianos empurraram os franceses nos arredores da cidade, os forçando a recuar para as fortificações de Sedan, com os alemães bombardeando as posições francesas até eles se renderem. E com Napoleão não conseguindo morrer com seus soldados, ele teve que ordenar a rendição do que restava do exército francês sob seu comando. Com isso, um exército francês de 124 mil soldados foi completamente destruído, com 17 mil mortos ou feridos e 104 mil soldados capturados durante a batalha ou na rendição final francesa. Com essa humilhante derrota, os parisienses acabaram por derrubar o Terceiro Império e acabaram por proclamar uma nova república. Porém, mesmo com o novo governo de segurança nacional dizendo que não cederia uma pedra de nossa fortaleza e um pedaço de nossa terra, a situação da França era terrível e assustadora. Para os alemães, a vitória em Sedan abriu o caminho e a estrada até Paris, onde os franceses colocaram um exército de 400 mil soldados para defender a capital, que na verdade eram apenas 60 mil soldados oficiais, com a maioria sendo camponeses com um rifle. Contudo, as defesas de Paris eram praticamente inexpugnáveis, que atacar a cidade causaria grandes baixas aos alemães. Então, eles simplesmente cercaram a cidade e esperaram a capital francesa capturar. Porém, em outras regiões, os alemães estavam ocupados fazendo cercos como em Strasbourg, Verdun, mas principalmente em Metz, onde o exército francês estava cercado. Porém, devido à fome, esse exército teve que se render
em 27 de outubro. Embora não antes de fazer uma oferta interessante aos prussianos, de lutar juntos para restaurar o Terceiro Império Francês. Porém, esse novo império não cederia a Alsácia e Lorena como Bismarck queria, então as negociações falharam. E em 9 de outubro, os franceses conseguiram uma coisa inédita na guerra, uma vitória contra os prussianos na Batalha de Orléans, que ficava ao sul de Paris, e que o governo francês usou como uma grande vitória que fez com que os defensores de Paris continuassem a lutar. E com essa pequena vitória, a guarnição de Paris tentou uma grande operação para quebrar as linhas alemãs, na operação chamada La Grande Sortie, em 2 de dezembro. Porém, La Grande Sortie acabou se tornando Le Grand Désastre, com os franceses fracassando novamente em quebrar as linhas alemãs. Mas agora indo um pouco para as políticas. Com o rei Guilherme da Prússia e seu primeiro-ministro, Bismarck, fazendo diversas negociações com os estados germânicos do sul, com eles tentando preservar ao máximo a sua autonomia. E assim, em 18 de janeiro de 1871, no quartel-general prussiano de Versalhes, o rei Guilherme I foi coroado como imperador da Alemanha. Uma semana depois, rendendo-se às pressões do rei prussiano e de Bismarck, Helmut von Moltke acabou por iniciar o bombardeio de Paris. Assim, em 27 de janeiro de 1871, Paris capitulou, e depois da sua queda, a França se rendeu, desmobilizando todo seu exército com exceção de uma única divisão. Depois disso, uma comuna irrompeu em Paris. Porém, com supervisão de Bismarck, a República Francesa derrotou a insurreição. Assim, a Guerra Franco-Prussiana havia acabado. As baixas foram grandes. Os prussianos perderam 28 mil soldados mortos e outros 80 mil feridos. Mas os franceses tiveram 150 mil mortos, 150 mil feridos e mais de 720 mil capturados. A França havia sido humilhada militarmente e politicamente. Diversas cidades estavam em ruínas. Muitas vilas haviam sido destruídas e em represálias contra os guerrilheiros franceses, os Front Ras, daí a expressão franco-atirador. A Prússia havia unificado a Alemanha, e este novo império alemão conseguiu as regiões da Alsácia e Lorena da França. Além disso, 1 bilhão de marcos de ouro de indenização que os franceses tiveram que pagar. Além disso, os franceses tiveram o país ocupado por alguns anos para que as indenizações fossem totalmente pagadas. Essa guerra levou a um imenso ressentimento dos franceses para os alemães, o que seria uma das principais causas da entente com o diário e da Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Muito obrigado e tchau!